Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Vamos iniciar aqui mais umas aulas, lembrando que a gente agora vai ter aulas online, ao vivo, acho que vai ser interessante também, uma maneira de estar mais próximo de vocês. Hoje vamos terminar essa apostila, se tudo der certo vamos terminar agora, talvez o vídeo fique um pouco mais longo, tá? Mas vamos tentar concluir isso aqui e dar fim a essa parte da Europa. Então lá na página de vocês, pessoal, na página 58, né, tem lá o último tópico falando sobre a Europa, geopolítica no continente europeu. Pessoal, então a Europa, né, é um continente dos mais antigos, das civilizações mais antigas, né? Então muita coisa aconteceu na Europa, né? Muitas transformações territoriais, muitas transformações espaciais, do espaço aconteceu na Europa, né? Então, muitos países passaram a existir, países deixaram de existir, tá? Então é isso que esse tópico fala, tá, pessoal? Aqui ele mostra algumas imagens, né, de como era aqui, ó, a pequena extensão da Europa contrasta com sua enorme importância cultural e história econômica. Então, quer dizer, ao longo dos séculos, né, muitas coisas mudaram, houve impérios, depois repúblicas, e dessas repúblicas se transformaram em outras repúblicas, enfim, né? Então aqui, ó, mostra aqui o Parthenon na Grécia, mostra aqui, ó, o Portão de Brandemburgo em Berlim, né? Palácio dos Leões, né, na Espanha, Palácio de Versalhes na França. Então aqui mostra o que? Tempos diferentes, né, da Europa, né? E mostra aqui, ó, quantos países? Ó, Grécia, Alemanha, Espanha e França, né? Então, quer dizer, houve uma disputa imperialista, né, que deu origem à Primeira Guerra Mundial lá. As disputas imperialistas na Europa, ó, teve duas grandes guerras, né? A primeira, né, de 14 a 19, e a segunda de 39 a 45. E depois teve a Guerra Fria ainda, que foi o socialismo que controlava todo o leste europeu contra o capitalismo, que era parte dos Estados Unidos, mas que controlava a parte oeste da Europa também. Então, assim, com isso houve grandes mudanças espaciais, né? Grandes mudanças na geografia da Europa e, consequentemente, envolve também a questão política, geopolítica, né? Então, esses entraves políticos, esses conflitos que existem entre os países, entre as nações, acabam modificando a Europa. Então, olha aqui, mostra como é que era a Europa na época do imperialismo, tá, pessoal? Ó, então, olha lá. Império Russo, né, que era, ó, bem grande aqui, ó, o Império da Rússia, Império Austro-Húngaro, né, que pegava aqui a Hungria, a Áustria, ó, o Império Alemão também pegava uma grande parte aqui, ó, alguns países, Império Otomano. Então, assim, nesse período aqui, quanto mais regiões os países conseguissem conquistar, agregar, era melhor, né? Eles achavam que isso era importante, né? Hoje já não tem mais essa visão. Na visão da globalização, a gente não quer ter território, a gente quer influenciar o território. É diferente um pouco a questão. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, olha aqui como mudou. Então, quer dizer, aqui no Império Russo, olha aqui, ó, formou a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Prússia, né? Aqui, ó, pequenininha aqui, ó, a Polônia, né? A Alemanha, a Tchecoslováquia, ó, aqui dividiu aqui, ó, aqui é tudo o Império Austro-Húngaro, a Tchecoslováquia, ó, tá vendo a diferença aqui? Olha quantos países surgiram aqui, ó. Então aqui Áustria, Hungria, Iugoslávia, tá vendo aqui, ó, aqui é Iugoslávia, aqui, ó, aqui é Bósnia, Sérvia, Montenegro, Albânia, tá vendo, ó? Depois a gente vai, vocês vão estudar isso aqui depois, só isso aqui, ó, tá? Porque aqui virou uma coisa só. Então, depois e pós Segunda Guerra Mundial mudou mais ainda, pessoal, tá? Aqui virou União Soviética, né? Alguns países, esses países todos eram aliados à União Soviética, todos esses países aqui estão vendo, e esses países aqui eram aliados aos Estados Unidos, né? Ao capitalismo, tá? Então aqui, ó, olha como mudou o espaço geográfico, né? De tempo aqui, ó. Como mudou o espaço. Aqui tinha alguns países, aqui aumentou o número de países, aqui eles se uniram depois de novo, enfim.
né? Percebam que é uma grande mudança, ó. E depois da Guerra Fria? Depois da Guerra Fria, né, aumentou ainda mais o número de países ali na Europa, ó. Aqui, ó, não era, ó, aqui tinha a Tchecoslováquia, ó, aqui depois virou República Tcheca, Eslováquia, né? Ó, esses países todos aqui, ó, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, né? Olha aqui, então aqui na Iugoslávia, pessoal, não existia Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, né? A província de Kosovo, tá? Todos esses países aqui, tá, pessoal, passaram a existir depois da Guerra Fria, depois da decadência do socialismo, né? Quando o socialismo entrou em decadência e a União Soviética, que tinha a Rússia como principal país, aí controlava todos os demais países, não tinha mais condições, não tinha mais como organizar politicamente e economicamente esses países, eles foram se tornando independentes, tá? E aí, pessoal, tem aqui, ó, quais países surgiram após a Primeira Guerra Mundial? Então é bem simples vocês fazerem essas atividades aqui, né? Quais países surgiram após a Primeira Guerra Mundial, né? Vamos fazer essas atividades aqui juntos, porque, vamos fazer essa atividade juntos. Ela é bem tranquila, tá? Então vamos lá, página 60. Tá. Página 61. Não é A. Então o que ele pede lá, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Né? Compare os mapas para responder as questões. Então ele quer que compare todos esses mapas aqui, ó. 1, 2, 3, 4 mapas aí para a gente fazer a comparativa. Então vamos ver aqui, pessoal, ó, ele faz a pergunta na 1. Eu não vou copiar a pergunta, só vou colocar as respostas, tá? O que ele pergunta aqui, pessoal? Ó, vamos lá. Com que países surgiram após a Primeira Guerra Mundial? Então aqui, ó, Europa antes, Primeira Guerra Mundial. Então, ó, surgiu aqui, ó, tá vendo esses países aqui do leste europeu, ó, surgiu quem? A Alemanha, surgiu a Polônia, a Tchecoslováquia. Vamos colocar lá, ó, vou colocar em vermelho, tá? A Alemanha, surgiu a Alemanha, a Polônia, a Tchecoslováquia, quem mais surgiu, pessoal? Áustria, porque todos eles pertenciam quem? Ao Império, ele era um grande império, esses países eram todo um conglomerado só, era a Europa imperialista, né? Áustria, quem mais? Iugoslávia, isso aqui também depois se desfez. A Iugoslávia é uma região que tem várias outras etnias, né? Croatas, sérvios, eslovenos, enfim, depois mudou, isso aí também virou Prússia. Opa. Lituânia. Qual mais tem lá, pessoal? Letônia. Só olhar no mapa, tá? E Turquia. Turquia pertencia ao Império Turco Otomano. A Turquia tem um pedacinho só na Europa, que é Istambul, tá, pessoal? O restante fica na Ásia, né? Aí tem lá o Estreito de Bósforo, né? Onde eles passam ali para Istambul. E de Bósforo? De Bósforo. E só tem esse pedacinho aí na Europa. Bom, aí a pergunta da letra B, ele pergunta assim, ó, que países surgiram após a Segunda Guerra Mundial? Então, pessoal, ó, após a Segunda Guerra Mundial, então quer dizer, ó, aqui, pessoal, tá vendo, ó, Iugoslávia continua, né? Vamos ver aqui que países surgiram aqui, ó. Isso aqui, ó, Primeira Guerra Mundial, ó. Surgiu quem? A União Soviética, pessoal, né? E surgiu o que? Outra coisa que surgiu aqui, ó, a Alemanha,
A Alemanha foi dividida. Vamos ver se tem outro aqui, ó. Não, ó. Pós-Guerra Fria, não, aí aqui já é uma Alemanha só. Aqui, ó, a Alemanha, ela tá duas Alemanhas, tá? Ó, República Federal da Alemanha e República Democrática da Alemanha. Então, a Alemanha nesse período aqui, ela foi dividida, tá? Deixa eu fechar aqui. Ela foi dividida, tá, pessoal? Então, vamos colocar isso aqui, ó. Tem um filme chamado Adeus Lenin. Deixa eu ver se eu acho ele aqui pra vocês verem. É uma comédia e tal. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Adeus Lenin. É esse mesmo, ó. Filme de 2003. Vocês acho que nem eram nascidos ainda. Ó, Adeus Lenin. Esse filme aqui, pessoal, é interessante. Se vocês quiserem ver, alguns de vocês gostam de ver filme, mostra a mãe dele, ela sofre um problema de saúde e ela não pode saber que a Alemanha foi unificada, né? Porque ela era toda socialista e tal, né? E aí o filho tem que esconder da mãe que a Alemanha foi unificada. Então, por exemplo, ele vivia na região socialista, aí de repente estava passando um outdoor da Coca-Cola e a mãe dele nunca tinha visto aquilo, né? E aí, para não sofrer um grande choque, para não morrer, ele estava a adiar. Então é um filme que tem uma pegada desse jeito, é bem legal. Tá, ó, a avaliação dele é bem boa e ele tem aqui, ó, Adeus Lenin, ó, Goodbye Lenin. E tem, acho que no Netflix, tá? Se vocês quiserem ver, é bem legal. Bom, voltando aqui da dica do filme, então vamos fazer a letra B aqui, ó. Então existe o que, ó? República Federal da Alemanha e República Democrática da Alemanha. Então era uma Alemanha capitalista e uma Alemanha socialista, uma Alemanha voltada aos interesses dos Estados Unidos e uma Alemanha voltada aos interesses da União Soviética. Voltando, falando sobre filme, pessoal, tem um outro filme também que mostra muito bem isso aqui, esse filme chama Caçadores de Obras-Primas. Eu sei que vocês estão com bastante coisa para fazer, pessoal, mas esse filme aqui, ó, de 2014, ó, esse filme aqui, ó, Caçadores de Obras-Primas, tem uns atores famosos, George Clooney e tal, e ele mostra, por exemplo, na Europa, né, tinha muitas artes, tinha muitas pinturas, muitas telas, muitas esculturas, né, feitas por grandes artistas renomados e tudo mais. Aí os Estados Unidos, a parte dos Estados Unidos, comandada pelos Estados Unidos, né, juntou uma série de arquitetos, de engenheiros, de curadores e tal, treinaram eles para a guerra, para eles resgatarem essas obras-primas, né? E ele mostra que nesse filme mostra muito bem o avanço da frente capitalista e o avanço da frente socialista e a hora que é dividida a Alemanha, tá? Esse filme também é um filme que retrata muito bem isso aí, tá? Se vocês quiserem também dar uma olhada, podem. Quem gosta de ver filme aí no isolamento, nesse período que a gente está vivendo, é interessante ver esse filme aí também, tá? Vamos lá para a letra C. Tá? Letra C, ó. Que países surgiram após a Segunda Guerra? Segunda Guerra não. Que países surgiram após a Guerra Fria, tá, pessoal? Então vamos lá. Que país surgiu? Surgiu vários países, ó. Pós-Guerra Fria, ó. Ó, esses países aqui todos, ó. Moldávia, República Tcheca, Eslováquia, Eslovênia, esses países da Iugoslávia aqui, ó, todos eles surgiram, tá? Então vamos colocar lá no papel lá, coloca aí na apostila de vocês. Ó, surgiu Belarus, Belarus ó, aqui, ó. Belarus, Ucrânia, qual mais? República Tcheca, qual mais surgiu, pessoal? Eslováquia, que era uma coisa só, né? Eslovênia, parece o nome de Croácia,
mais? Bósnia, Herzegovina. Houve uma guerra, né? Quando esses países se declararam independentes, pessoal, houve uma guerra, tá? Houve a guerra da Bósnia, tem uma música do YouTube chama Miss Sarajevo. Sarajevo é a capital da Bósnia, né? Nesse conflito aqui morreram mais de 200 mil pessoas, porque quando era Iugoslávia, a gente vai explicar isso para vocês em um outro momento aí da geografia, da geopolítica, né? Quando a Bósnia reivindicou a independência, a Iugoslávia, né, que era o país então que existia naquela época, que era controlado pelos sérvios, não aceitaram essa independência, né? E os croatas também, que já tinham conseguido a independência, que viviam naquela região, também não queriam um pedaço desse território. Então houve uma guerra civil lá e morreu bastante gente, tá? E aí tem essa música que o tio fez em homenagem às vítimas dessa guerra. Sérvia. Quem que é sérvio? O Novak Djokovic é sérvio, aquele tenista, né? O primeiro do mundo lá. É sérvio. O Petkovic, que jogou no Flamengo, também é sérvio, tá? E todos eles viveram nesse regime da Iugoslávia. O Novak é mais novo, mas o Petkovic lembra muito bem isso aí, tá? Montenegro e Macedônia. Não é a Macedônia que tem lá perto de Fernandópolis, não. Essa Macedônia aqui é lá na Europa, tá? D. E aí, né, pessoal, na D, ele pergunta aqui, ó. Você diria que as fronteiras europeias são estáveis, né? Hoje, pessoal, hoje, né? Aqui, existem ainda alguns conflitos ainda, tá, pessoal? Mas ao longo, pequenos, mas existem, tá, pessoal? Principalmente nessa região aqui do leste europeu, tá? Existe alguns grupos paramilitares que reivindicam pequenos territórios, tá? Por exemplo, aqui no mapa, esse mapa aqui, tá vendo essa regiãozinha aqui, ó? Isso aqui hoje não pertence mais à Ucrânia, tá, pessoal? Esse pedacinho aqui, ó, hoje pertence à Rússia, é chamado de Crimeia, tá? Crimeia, quer dizer, a Ucrânia, pessoal, a Ucrânia, eles são ucranianos, então tem uma etnia ucraniana, então, e aqui eles são russos. O pessoal que mora nessa região aqui, a maioria é russa, tá? E aí em 2016 não, antes até, ou foi 2016, acho que em 2016 houve um referendo, né? A população lá, porque lá existia um governo autônomo, né? Fez um referendo se essa região queria pertencer à Ucrânia ou à Rússia. E aí o pessoal de lá revoltou que queria pertencer à Rússia. Aí o Ucrânia falou, não, por que eles não pertencem? Aí para garantir que as coisas acontecessem da forma que queria, a Rússia mandou uns tanques de guerra aqui, fez uma forcinha. Então hoje essa regiãozinha aqui chamada Crimeia pertence à Rússia, tá? É uma questão geopolítica muito importante. Então, pessoal, as fronteiras não são muito bem estáveis, não. É uma resposta pessoal, vocês podem colocar. Ó, ainda existem tensões por disputas territoriais. Pessoal, territoriais. Por exemplo, outro lugar que existe lá na Espanha, né? Na região de Barcelona lá, eles são região da Catalunha que eles falam. No ano passado mesmo eles fizeram também um referendo para que aquela região fosse independente da Espanha, né? E aí não aceitou. Então Barcelona, que é Barcelona, a região ali, eles queriam ser independentes da Espanha, para pertencer à Espanha, né? Só que eles têm a língua deles é um pouco diferente, os costumes, as tradições. Aí fizeram um referendo querendo mudar, mas não conseguiram. Então por disputas territoriais, né? Ainda existem tensões por disputas territoriais devido vamos colocar aqui, devido a diferenças, né? Diferenças culturais, diferenças étnicos, culturais, diferenças culturais, tá? Aí a gente pode colocar aqui, ó,
exemplo, Espanha, Espanha, região da Catalunha. Como é que escreve isso aqui? Catalunha. Catalunha? Vou deixar assim. Crimeia. Região da Crimeia, entre Rússia e Ucrânia. Bom, então percebam que assim, sempre estão tendo conflitos por conta dessas coisas aí, tá, pessoal? Vou deixar aqui, vocês tem aí para vocês fazerem as atividades. Eu fiz junto com vocês a atividade da apostila. Nós faríamos ela em sala de aula juntos, né? Nós discutiríamos cada mapa, né? Mas como era uma aula online, estou discutindo aqui com vocês, tá bom? Então vejam aí depois como, esses exercícios. Aí, pessoal, agora a gente vai ver. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de aula, né? Essa aqui, ó, influência econômica, né, pessoal? Então aqui, nesse aqui, pessoal, existem aqui, ó, influência econômica. Então aqui ele mostra, pessoal, a influência que cada país tem da economia mundial. Olha aqui os Estados Unidos, que influência gigantesca, a China, né? Então, depois do Japão, logo depois vem quem? Vem a Alemanha. Você está vendo que tem vários países da Europa que também tem uma grande influência, né, na economia mundial. Ó, a Alemanha, a França, a Itália, a Inglaterra, né, o Reino Unido. Os países aqui, ó, todos eles têm uma grande influência, né, na economia mundial, tá? Então tem uma grande participação, né? Olha aqui, ó. Se você for ver, ó, tem aqui os países da Ásia, alguns aqui da América. E olha a Europa aqui, ó, tem uma grande participação, tá? Países mais inovadores, ó, dos países mais inovadores, ó, os 3 primeiros quais são? Suíça, Suécia e os Países Baixos, que a gente fala que é a Holanda, né? Então, assim, países que têm inovação são países que têm, são países desenvolvidos, que investem em tecnologia, né? Não só na tecnologia que nós usamos no cotidiano, pode ter tecnologia na área médica, na área da agricultura, na área espacial, enfim. A tecnologia não é só aquela que chega até a gente, que a gente vê aqui no dia a dia, mas que envolve outros segmentos da economia, tá? Olha os IDHs mais elevados do mundo, né? O índice de desenvolvimento. O primeiro é a Noruega, a Austrália fica na Oceania, mas olha depois, ó, Suíça, Alemanha, Dinamarca. Então olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, entre os 10, ó, 4, 5, 6, 7. De 10 países, 7 são da Europa com os melhores índices de desenvolvimento humano. Então, quer dizer, é uma região que tem um grande desenvolvimento, tem acesso, né, as famílias nesses países têm acesso à saúde, educação, tem emprego, né, tem uma boa renda familiar, né, mesmo se perder o emprego, tem uma assistência do Estado eficiente. Então, por isso que tem esses IDHs elevados. Dos 10 primeiros, 7 são na Europa, né? Então, só tirando a Austrália, o Canadá e qual que é o outro aqui que tem aqui? Ó, Singapura, que fica na Ásia, tá, pessoal? Bom, aí, de novo, ele faz aqui perguntas aqui, pessoal, sobre essas tabelas aqui. Aí eu gostaria que vocês respondessem e me enviassem, tá? Eu sei que vocês estão com muitas atividades, então vocês podem fazer isso aqui para outra semana, tá? Não precisa entregar essa semana não, tá? Vocês estão com muita atividade, pode me entregar na outra semana, tá bom? E aí, pessoal, tem aqui também, ó, uma tarefinha aqui, ó. Não é nem a tarefinha. Eu queria que vocês depois fizessem esse texto sobre o Brexit. Eu vou deixar no Google Classroom. Tudo isso aí eu vou deixar no Google Classroom tranquilo para vocês.
mas essa semana vocês se atentem a fazer as atividades que foram repassadas para vocês na semana passada, tá? Para que vocês não fiquem sobrecarregados com muitas coisas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente está terminando a apostila agora, tá? Se vocês tiverem dúvida é só me chamar no WhatsApp ou no Google Classroom. Um grande abraço.